Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Vivo a gente falar um pouquinho sobre coronavírus. Entender que não existe momento melhor para quem está fumando parar de fumar. Não existe momento melhor para o médico tirar um fumante do cigarro. E eu vou trazer os dados aqui para vocês e mostrando a relação de tabagismo com infecção respiratória, mostrando o que aconteceu agora na China de coronavírus, o risco que o fumante corre com esse tipo de infecção. E é isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Vem comigo. Primeiramente, trazendo um pouquinho de embasamento científico, eu tenho um paper aqui na minha mão que é do professor Benovitz. Depois eu vou deixar todas as referências para vocês. O professor Benovitz é lá da Universidade da Califórnia em São Francisco, que eu tive a honra de acompanhar o serviço durante 7 meses em 2014 para 2015. Nesse artigo aqui, que ele fala de cigarro e infecção, o que ele cita nesse artigo? Ele fala o porquê que o tabagista tem mais infecção, está mais sujeito a ter infecções. Principalmente porque os médicos, eles lembram de 3 doenças relacionadas a tabagismo: câncer, doença cardiovascular e doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas eu vou trazer aqui para vocês que as infecções, elas também têm muita relação com o tabagismo. E o fumante, ele está muito sujeito a ter mais infecções por conta do que eu vou mostrar aqui para vocês. E nesse artigo do professor Benovitz, em que ele comenta os possíveis mecanismos pelo qual o tabagismo aumenta o risco de infecções, a primeira delas é que inclui algumas alterações estruturais do trato respiratório. E para quem me acompanha, viu que eu postei aquele teste da sacarina mostrando que toda árvore respiratória ela é acometida. Então o cigarro, ele mexe com esse trâmite, ele mexe com todos os cílios que fazem a limpeza das partículas do pulmão. Então a partir do momento que eu não tenho essa proteção, eu acabo ficando mais suscetível às infecções. Então imagina que vem, para quem é leigo e está assistindo, imagina que vem alguma partícula, a primeira coisa que a gente tem é espirrar, né? Aquele atchim! Só que às vezes as partículas vão entrando com mais consistência, dependendo da quantidade de partículas que está no ar, ela começa a penetrar. E se nossas defesas, principalmente as que são partículas maiores, lógico que depende do tamanho das partículas que vão entrar na árvore respiratória, se ela fica na parte mais externa, um simples espirro consegue nos proteger. E isso depende da integridade da nossa árvore respiratória. Por que o tabagista tem essa leitificação? É a agressão do cigarro. Então o tabagista, ele está numa linha de tiro para ter mais infecções. Então, além dessas alterações estruturais do trato respiratório, que ele comenta nesse artigo, ele fala da diminuição da resposta imune, sistemicamente e localmente. Então, além de você ter uma alteração nas células, na celularidade, o tabagismo, ele gera 9.000 substâncias, ele acaba gerando alterações nas funções das células, inclusive nas células de defesa. E com isso, o fumante fica mais suscetível a pegar doenças respiratórias, doenças infecciosas. Aí eu emendo com esse artigo, num outro artigo que saiu aqui, deixa eu achar para não ficar imprimindo todos, eu coloquei depois vou colocar a referência aqui para vocês, um report, né? Então uma publicação da Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo, FCTC, né? Framework Convention on Tobacco Control, em que eles colocam o risco aumentado do coronavírus em fumantes. E ele coloca também um outro detalhe, que eu vou começar por ele, a respeito dos usuários de narguile, que também teriam uma infecção maior, porque pura e simplesmente ficar passando mangueira para todo mundo, por mais que você tenha a sua piteira isolada, lembra que é toda uma mangueira. Então você vai ter uma contaminação maior. Para você que é usuário do narguile, não faça uso nesse momento, ou aproveite e largue esse tipo de dependência
ao narguilé, porque vai ser a melhor atitude em tempos de coronavírus. Lembrando que ele tem uma infecção muito maior, o coronavírus ele é 2,75 vezes mais transmissível. Então eu começaria pelas recomendações que ele tem sobre o narguilé. Então ele fala que tem que informar, e nós como profissionais de saúde, para você que está ouvindo esse vídeo também, é que o alto risco de infecção por conta dessa contaminação, de você ficar passando mangueira mesmo que você troque a piteira. Então o uso do narguilé, a proibição desse uso do narguilé em todos os estabelecimentos públicos, como cafés, bares, restaurantes, etc., sem exceções, mesmo que o bocal ou a mangueira sejam trocados a cada uso individual. Então não compartilhar mangueira é a melhor atitude nesse momento. Garantir a aplicação da proibição com multas e penalidades adequadas, informar o público sobre o risco aumentado de infecção por coronavírus em fumantes versus não fumantes. Então aqueles que fazem uso do narguilé vão estar mais sujeitos à contaminação. E a segunda parte é sobre a própria transmissão do coronavírus. Ele chama atenção nessa publicação do FCTC, da Convenção Quadro. Ele começa falando que já foi comprovado por essa primeira publicação do Benovitz que fumar aumenta o risco de infecções bacterianas e virais. Já foi documentado que existe um risco de 2 a 4 vezes maior de doença pulmonar pneumocócica invasiva. A doença pneumocócica é uma das mais prevalentes no nosso meio. O risco de influenza, que é a gripe comum, é 2 vezes mais alto e mais grave em fumantes. Também os estudos estão nessa publicação. No caso do fumantes em tuberculosos, o risco ele é aumentado em 4 vezes em tuberculose. E isso a gente conhece bem porque é de país desenvolvido, país subdesenvolvido e em desenvolvimento. E nós temos muitos casos no Brasil. E a gente tem o Alexandre Milagres, lá do Rio de Janeiro, um colega pneumologista, que tem uma campanha enorme sobre a relação de tuberculose e tabagismo e está sempre lá na Câmara dos Vereadores trabalhando pela causa. Então lembrar dessa associação muito grande. Então todas as infecções em tabagistas elas estão aumentadas. Então eu queria chamar a atenção, você colega médica, você colega médico, mas lembrar que as infecções, e agora na época de coronavírus, as infecções elas são aumentadas em pacientes fumantes. É um momento de nós abordarmos mais veementemente os pacientes fumantes nos nossos consultórios, ok? Nós não paramos, estou aqui no hospital, acabei o atendimento lá e aqui vim gravar esse videozinho para levar essa informação a respeito do coronavírus e agora eu trago a informação a respeito do que eles tiveram de experiência na China, que seria o último paper que eu queria comentar com vocês, que é esse paper chinês, tá? Que é a análise dos fatores de risco associados com a doença, os resultados dos pacientes que foram hospitalizados em 2019 pelo novo coronavírus, por essa pneumonia que acometeu os pacientes, em que ele fez um levantamento de 78 pacientes, eles seguiam esses pacientes internados lá em Wuhan, e ele foi avaliar os fatores de risco que estavam associados. E olhem lá o que estava... eles avaliaram as chances de progressão de doença nesses 78 pacientes, em que 11 tiveram uma evolução mais desfavorável, o restante teve resolução, conseguiram se curar. E desses pacientes que tiveram progressão de doença, foram 14 vezes maiores entre as pessoas com histórico de tabagismo, em comparação aos que não fumavam. Então esse foi o maior fator de risco. Eu vou deixar depois aqui a referência, em que na última tabela, né, então para quem acompanha um pouquinho, a gente tem o odds ratio, que deixa eu apontar aqui direitinho. Então, história de tabagismo, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Então a história de tabagismo foi 14 vezes, aqui ó, o odds ratio, razão de chances, para história de tabagismo. Então foi o principal fator de risco relacionado à mortalidade. Então os pacientes que tiveram maiores desfechos, uma evolução mais desfavorável, eram os pacientes fumantes.
E aí vale lembrar que na China eles têm uma das maiores prevalências do mundo. Se vocês forem ver, a quantidade de tabagistas lá passa dos 300 milhões, claro, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Eles têm uma taxa, em 2015 eram 52% de homens fumantes e 2,7% de mulheres fumantes. Então o percentual de homens fumantes é muito alto na China. E inclusive isso gera uma repercussão até para hipertensão, mas eu comento num outro vídeo mais para frente, que agora o contexto é falar de tabagismo. Então lembrar que quem teve uma evolução mais desfavorável foram os fumantes. E na primeira parte desse meu vídeo, lembrar que os fumantes estão mais sujeitos a infecções. Então o fumante tem mais infecção e ele, nesse coronavírus, tiveram mais desfechos desfavoráveis, evoluíram com uma progressão da doença, não teve aquela evolução natural. 85% dos pacientes que vão pegar o coronavírus vão ter uma evolução boa, uma evolução tranquila, uma evolução de uma gripe normal, porém os fumantes têm uma maior chance de evolução desfavorável. Era isso que eu queria deixar nesse breve videozinho, só para dar informação. Então vou deixar a referência dos 3 papers. Então a mensagem final é: você fumante, não tem melhor momento para largar o cigarro. Procure o profissional da saúde para se tratar e efetivamente largar o tabagismo nesse momento em que você está mais sujeito a essa infecção e está mais sujeito a ter uma evolução desfavorável com o coronavírus. Ok? Boa tarde a todos. Beijo no coração, um abraço nas artérias e que Deus nos proteja aí para o que vai vir. E prevenção, gente. Prevenção é o melhor caminho. Não se trata de pegar apenas o coronavírus, não se trata de pegar, se trata de não transmitir. Então, para quem puder realmente ficar em casa, para quem puder liberar os seus colaboradores para que a transmissão não aumente. Acabei de ter a informação de vários laboratórios que fizeram os funcionários irem para home office. É uma conduta sensata, porque a prevenção que a gente vai ter hoje são menos casos que a gente vai ter no amanhã, ok? Beijo no coração, um abraço nas artérias, vamos juntos. Tchau, tchau.